Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de desenho 4. Eu sou o professor Paulo Vanucci e parte dessa aula pertence ao professor Alain Bordoada da Uniararas. Bom, então esse curso é o curso de SolidWorks. Aqui nós estamos indo para a aula de número 3, ok? Eu vou corrigir isso daqui depois, aula de número 3. Hoje nós vamos ver como conteúdo os comandos básicos do SolidWorks. São comandos com o nome chamado de snaps, tá? Ou relações. Nós vamos fazer alguns esboços, tá? E a parte de exercícios já foi enviada para vocês, então nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Então, a primeira parte aqui que nós vamos falar são das relações ou snaps. Bom, o que são relações ou snap? Então, são relações geométricas entre linhas, por exemplo, ou entre entes geométricos. Nós as utilizamos para construir desenhos, certo? Então, aqui temos um exemplo de uma relação geométrica aparecendo aqui, tá? Que é esse símbolo amarelinho, que é um símbolo de perpendicularidade, tá vendo? Aqui, ó, marcado, esse símbolo indica perpendicularidade, tá? Entre entes geométricos, e ele está em amarelo. Então, isso aqui, quando aparecer pra gente, são as relações geométricas entre entes geométricos. Então, aqui, por exemplo, nós vamos estar... como que nós trabalhamos com os snaps? Então, nós vamos pegar o ambiente do SolidWorks, tá? Vocês têm aqui a parte de iniciar um novo projeto. Vindo mais para a sua direita, você tem essa engrenagenzinha, tá? Que ela traz uma quantidade de opções do sistema, por exemplo, e propriedades do documento. Então, tudo que você precisar de opções do sistema, mais propriedades de documento, seja ela geral, tá? Ou a parte de desenhos, cores, entre outros, você vai vir dentro dessa engrenagenzinha. Ela tem aqui uma setinha para baixo, você vai clicar nela e essa janela aqui em azul vai aparecer. E aí você tem a opção de clicar aqui na parte de relações e snaps que estão dentro de esboço. As relações e snaps que aparecem são todas essas aqui que nós estamos vendo. Você vai deixar ativado o snap. Se você ativar, não vão aparecer essas indicações para a gente, mas essas indicações são importantes, então você vai deixar ativado. Os snaps de esboço, todos eles aqui, você também vai deixar ativado, tá? Então, fazendo isso, você vai dar um OK e vai sair das relações de snaps. Vamos supor, vamos para o SolidWorks. Então, tá aqui o ambiente. Venho aqui no meu menu, aqui em cima, e vou clicar aqui na parte de opções, a setinha, opções. E vai abrir essa janela, que é a janela de opções do sistema geral. Eu quero alterar a parte de relações geométricas, snaps. Então venho aqui em esboço e relações, clico aqui em snaps. O nosso snap está ativado. Eu posso desativar, ele desativa tudo, mas eu quero que tudo isso fique ativado. Eu também posso desativar alguns itens aqui, por exemplo, pontos finais, pontos centrais, pontos médios. Essas partes aqui precisam ficar todas marcadas, tá?
Então você não vai desmarcar isso daqui. Então, feito isso, você vai dar um OK, continua da mesma forma. Agora, se eu quiser acrescentar ou alterar as relações snaps, mas eu não quiser utilizar esse caminho que a gente fez por aqui, tem um outro caminho que é o seguinte: dentro de ferramentas, você vai procurar a parte de configurações de esboço e ativação de snap. Então você vem aqui em ferramentas, nesse menu, vem em configurações de esboço. Aqui você tem as relações, você vai deixar ligado, tá? Se eu desativar, por exemplo, configurações, desativei, tá? O nosso aqui, por aqui ele não está habilitado, tá? Então eu vou deixar só marcado aqui, tá? Mas vamos supor que ele tivesse habilitado aqui, você tem essa opção de ativar os snaps por aqui, tá bom? Bom, continuando. Aqui um exemplo claro das relações. Então, por exemplo, aqui essa linha que está marcada com essa seta vermelha, ela está na vertical. Como que eu sei que ela está na vertical? Porque tem um snap aqui, uma relação que diz essa linha está na vertical. Ela não está inclinadinha de 60 graus, 40 graus, 89 graus. Não, ela está completamente na diagonal, porque está marcado esse sinal snap com essa linha para cima. Essa daqui, por exemplo, já está na horizontal. Eu tenho certeza absoluta que ela está na horizontal, ela não está inclinada em nenhum momento. Já essas duas linhas pontilhadas, elas estão cruzadas. Esse aqui é um símbolo de cruzamento, estão ligados nesse ponto. Aqui aparecem só esses três, né? Vamos para o SolidWorks para ver, por exemplo, como que a gente faria. Então, primeira coisa, né, que a gente vai fazer, eu vou só excluir isso daqui. Então, vamos supor que você abriu o SolidWorks, tá? Você abriu o SolidWorks, escolheu a ferramenta peça, deu um OK, ele entrou nesse ambiente. A primeira coisa que você vai fazer é procurar dentro da barra de ferramentas aqui a parte de esboço. Tem recursos, depois tem esboço. Você vai clicar aqui. Clicando aqui, você tem essa opção que é esboço aqui, ó. Você pode clicar embaixo, tem esboço 3D. Nós vamos clicar em esboço, tá? Então só clicar direto aqui. Ele vai te dar essa opção de plano que ele escolheu para você. E ele já escolheu. Então, como ele já escolheu, você só precisa dar um clique, tá? Com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, dá um clique e ele vai entrar num dos planos, tá? Em qual plano eu tô, né? Por exemplo, eu quero saber. Se você vier aqui com o mouse e passar em cima, esse plano direito, tá? Ele está cruzando a nossa vista. O plano superior também. O plano frontal está de frente para a nossa vista. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, tá? Ele está de frente para mim. Então esse é o plano que ele escolheu. O plano frontal, é nele que eu vou desenhar, tá? Se eu clico nele aqui, por exemplo, com o botão esquerdo, e eu vou deixar, por exemplo, você só passar o mouse aqui em cima, tá? Vou fazer de novo. Chego com o mouse aqui, clico com o botão esquerdo e vou até aqui em exibir. Clico no olhinho. O plano frontal agora está visível para a gente. Ele não sai, ele não está invisível, né? Então aqui até mudou a cor, tá vendo? Para azul. Se eu clicar de novo aqui, vier em ocultar, o plano sumiu, mas o plano está lá. É nesse plano frontal que a gente vai desenhar. Eu recomendo que sempre que você for desenhar, antes,
saiba o plano que você está desenhando, tá? Então aqui eu já sei o plano frontal, é o plano que eu estou desenhando. Ah, eu não preciso nesse caso exibir o plano, eu sei que eu estou nele. Alguns casos você vai precisar exibir esse plano, mas não é o caso agora. Então, um dos comandos que eu posso usar aqui é o comando linha. Então eu clico aqui com o botão esquerdo, trago o mouse aqui para essa região, clico com o botão esquerdo do mouse de novo e vou começar a arrastar o mouse, certo? Onde eu vou parar? Não, eu não sei. Então vou dar um clique qualquer aqui, tá? Cliquei de novo. O que ele vai fazer? Ele está configurado para quando eu arrastar o objeto aqui, ele já vai fazer uma próxima linha. Mas se eu quero travar essa linha aqui, não quero continuar para frente, o que eu faço? Eu vou no teclado e aperto a tecla ESC e ele para de desenhar. Então vamos fazer de novo. Vou clicar em linha, clico num ponto qualquer aqui do meu espaço de trabalho e arrasto. Vou fazer essa linha para baixo, tá? Fazer com uma certa dimensão, clico com o botão esquerdo de novo e nesse caso aqui eu tenho algumas opções. Se eu apertar a tecla ESC do teclado, ele termina por aqui o objeto. Existem algumas linhas que são linhas de apoio, que são essas linhas amarelas que vocês estão vendo aqui. Essas linhas amarelas, se eu for desenhar para baixo, está aparecendo do lado do lápis uma coordenada e um snap em amarelo. Significa que esse snap está mostrando que a nossa linha está perpendicular a essa linha inicial aqui, ó, que a gente desenhou. Se eu seguir a linha amarela, tá aqui, ó, que seria o caso ali. Se eu seguisse a linha amarela, eu desenharia um objeto que é perpendicular à linha inicial que eu fiz ali. Então, desenho aqui, por exemplo, ó. Termina, tá? Só que aqui vocês estão vendo que não tá aparecendo os snaps, né? Então vamos supor que eu queira que apareçam os snaps aqui. Então você pode vir aqui, ó, depois desses comandos, tá? Exibir e excluir as relações, os snaps. Então clico aqui, exibir e excluir. Então aqui a gente tem uma relação de perpendicularidade entre essa linha e essa. Já está mostrando aqui, ó, em verdinho, tá vendo? Um está perpendicular, essa linha é perpendicular à outra. Mas eu posso adicionar outras relações entre essa linha e essa, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu posso clicar nessa linha, clicar nessa outra linha. Só que antes de clicar na segunda linha, eu vou apertar a tecla Ctrl do teclado, segurar ela apertada, clicar nessa linha. Você vai ver aqui que as relações que eu criei à esquerda, a linha 3 e a linha 1, que são essas duas linhas, elas podem estar vinculadas, né? Aqui não tem as propriedades que eu queria, mas eu vou apertar a tecla S e vou sair. Eu quero adicionar relações entre essa linha e essa. Então venho aqui, adiciono uma relação, clico nessa linha, aperto a tecla Ctrl, clico nessa outra linha. Ele vai fornecer para mim uma lista de relações entre as linhas. Então vamos supor que essa linha de baixo, eu quero que ela seja perpendicular à de cima. Então eu vou colocar aqui, ó, perpendicularidade. Ele criou essa linha perpendicular a essa. E vou dar um OK. Pronto, essa linha está perpendicular à de baixo. Tá? Se eu quiser visualizar os snaps, clico aqui em exibir. Vou selecionar as duas. Vou dar um OK. Vocês já viram que apareceu um azulzinho ali, né? Eu consigo visualizar os snaps. OK. Agora, se eu quiser, por exemplo, adicionar uma relação, venho aqui de novo, entre essa linha e essa linha. Eu quero, por exemplo, vou fazer novamente.
adicionar uma relação entre essa linha e essa linha. Então, cliquei aqui, apertei a tecla Ctrl, cliquei nessa. Eu quero que as duas sejam paralelas, tá? Cliquei aqui em paralelo, vou dar um OK. Elas estão paralelos, então tá OK aí. Vou clicar nessa e nessa. Quando você quer visualizar os snaps, por exemplo, basta só se eu passar o mouse aqui e clicar, ele já vai fornecer alguns dados. Ó. Essa linha 3 é paralela a essa linha 3, essa outra linha aqui. Essa linha aqui é perpendicular à outra linha. Tá? Então, essa perpendicularidade, paralelismo, você consegue através dos snaps. Muito bem. Vamos supor agora que eu quero criar eu quero colocar um círculo tangente a uma linha. Como que eu faço isso? Então eu tenho as linhas prontas aqui, tá? O que eu vou fazer é clicar aqui em círculo e vou criar um círculo fora. Esse círculo que está fora, eu quero colocar ele num único ponto de coincidência aqui com essa linha. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, clicar na tecla Ctrl do teclado, deixá-la apertada e clicar nessa linha. As opções que ele dá pra gente de relações são tangente aqui, por exemplo, comprimento de curva igual e fixar. Como nós queremos um ponto tangente, tá? Eu vou clicar em tangente e ele aproxima o círculo da linha. Então ele criou essa relação. Como eu quero que a relação fique, eu vou dar um OK. Mas vamos supor que você queira excluir relações, né? Então eu vou exibir excluir relações aqui de novo. A minha relação de tangência, se eu clicar aqui da tangência, ó, ele separou para mim essa relação. Eu posso excluí-la. Venho aqui em excluir e tirei. Ela não existe mais. Vou fechar. Se eu clico aqui na circunferência, ó, clico com o botão esquerdo do mouse, seguro apertado e arrasto para cima, eu não consigo, ela já não mais fixa ela aqui. Se ela tivesse fixada, por exemplo, adicionando uma relação, eu clico na circunferência, clico na tecla Ctrl, clico com o botão esquerdo aqui nessa linha, eu vou adicionar uma relação aqui, vou clicar na circunferência e nessa linha, tangente, ele fixou. Se eu clicar, por exemplo, no centro do círculo com o botão esquerdo, tentar arrastar, ele fixou um ponto ali. Estão vendo? Então ele só vai aumentar o tamanho do círculo, mas o ponto fica comum entre a circunferência e a linha, se eu arrastar tanto para a lateral quanto para frente. Okay? Então, essa é uma relação de tangência. Você também pode vir aqui na parte de menu, ferramentas, e procurar relações, exibir e excluir, tá? Então você pode vir aqui, relações, adicionar, exibir e excluir, snaps rápidos, que tem outros aqui. Ou você vem aqui, ó, tá? Direto. Se você tem os objetos aqui e você então der um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita, você vai selecionar todos os objetos e aí todos os seus snaps vão aparecer. Às vezes o desenho é tão complicado, tá? Que aparecem uma quantidade de snaps que você fica desconfortável. Então você quer tirar esses snaps. Você pode clicar aqui, por exemplo, na parte do Property Manager. Você vir aqui, selecionar. Aqui que não está aparecendo, tá? Deixa eu de novo, vou selecionar.
clicar aqui nesses itens, mas aqui já... você tem a opção que é mais simples, tá? Ao invés de selecionar tudo, aqui você vai ter os snaps aparecendo, tá? As relações existentes, seria mais fácil você encontrar, se você quer excluir, né, por aqui, por esse botão. Então, excluir relações, todas as relações que eu tenho estão marcadas aqui. Então, se eu quero tirar tangente, paralelo, basta você excluir um por um ou excluir todos, tá? Então, essa seria a forma de tirar os snaps. Então, se aparecer muitos snaps aqui, você quer desabilitar, você só vem aqui nesse botão. Aqui eu selecionei, né, todas as relações e tirei, esvaziei, não tem mais snap aqui. Relação de paralelismo, então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma linha que ela está angulada em relação a essa outra linha. Então eu quero colocar as duas em paralelo. Você tem a opção de clicar nessa linha, apertar a tecla Ctrl, clicar nessa outra linha, todas com o botão esquerdo do mouse. E aqui você vir escolher paralelo. Ele vai alinhar essa linha com essa outra. As duas estão em paralelo. Tá? Se eu quiser ver as relações, basta você selecionar aqui. As relações de paralelo estão marcadas. Tá? Se eu quiser excluir as relações, aí eu venho exibir, excluir, né? Posso escolher aqui esses dois paralelos, olha, seleciono em roxo e posso excluir os dois. Está excluído. Elas estão em paralelos, mas não vão ficar fixas, né? Tá bom? Tangência, né? A gente já falou. Fixar componentes. A parte de fixação de componentes é esse símbolo dessa âncora. Por que eu vou usar isso? Então, por exemplo, ó, eu tenho esse meu desenho que se eu clicar no centro aqui e levar para cima, ou para o lado, por exemplo, ou para baixo, ele vai afetar o meu desenho de certa forma. Então, eu quero mexer nesse objeto sem que esse objeto linha, esse de baixo, venha para baixo. Então, o que eu faço? Se eu clicar aqui nessa linha, ele já me dá a opção de relações aqui. Eu posso fixar. Tá? Se eu clicar aqui em fixar, ele já indica aqui nas relações existentes que ele está fixo. Clicando aqui, você vê, essa linha está fixa. Então experimenta, por exemplo, clicar no centro do círculo e jogar para baixo. Ele não vai mais para nenhum lado, ela está fixa. Então isso é bom quando você quer fazer outros desenhos que vão afetar uma parte que você quer que fique fixa. Então você vem aqui, clica nela e fixa. Tem como você também retirar essa relação, né? Então você vem aqui novamente, ó, exibir, fixo e excluir. Você pode excluir a hora que você quiser. Algumas relações permanecem, tá? Mesmo você aumentando, arrastando o objeto. Então, por exemplo, se eu fizer aqui com esse comando retângulo, então eu vou clicar com o botão esquerdo e arrastar para cá. Cliquei novamente e ele fechou o retângulo. Se eu selecionar aqui os objetos, o que eu vou ver? Ele já dá algumas relações fixas. Ele diz que esse objeto está na horizontal e esse está na vertical. Se eu clicar aqui e puxar, por exemplo, ó, eu posso modificar o objeto, mas as relações permanecem. Tá? Então isso é uma característica do programa. Outra coisa, se eu deletar uma das relações, então por exemplo aqui nós temos as 4 relações do objeto. Tá? Se eu vier aqui e excluir uma relação, então por exemplo, selecionei aqui essa relaçãozinha de horizontal que está aqui, né? Eu quero excluir, então eu excluí a relação ali. Se eu clicar aqui, ó, ele mantém as relações das outras linhas, mas essa relação dessa linha ele já tirou.
ela não permanece mais na horizontal. Bom, e uma outra coisa que sempre acontece, né, são conflitos. Então, em determinadas ações, você vai adicionar mais relações no mesmo objeto. Então aqui, por exemplo, eu tenho a relação vertical. Então, se eu clicasse aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Eu clicar em vertical de novo, nesse caso ele tirou, tá? Deixa eu ver se ele fez. A relação está lá. Ele não entendeu ainda, mas se eu tentasse adicionar de novo uma vertical aqui, nesse caso ele não vê, tá? Mas vamos supor que eu tentasse adicionar duas vezes a mesma vertical ali, ele vai entender isso como conflito, porque já existe uma relação ali. Quando esse cenário aparecer, aqui embaixo vai aparecer um alerta, um sinal de alerta, né? Tá falando que é conflito. E aí você pode clicar nessa linha que está em vermelha. Ele vai dar aqui nenhuma solução encontrada, mas às vezes você pode clicar nessa linha e ele vai aparecer para você uma janela que você pode ir deletando as relações. Nesse caso, você poderia vir aqui na relação vermelha e excluir essa relação. O conflito sairia, né? Tá? Então, isso aqui sempre possivelmente vai aparecer para vocês. Então, quando aparecer, vocês podem dar 2 cliques aqui, tá? Eliminando o problema. E agora a gente vai ver alguns comandinhos, tá? Um dos primeiros que eu vou marcar aqui, eu vou só limpar a tela, seria deixa eu ver aqui, esse comando polígono. Então, se eu clicar no comando polígono, aqui no nosso Property Manager, ele já vai dar alguns parâmetros. Por exemplo, coordenada do centro, coordenada Y do centro, diâmetro do círculo e aqui o ângulo, tá? Aqui o número de parâmetros. Lados, né? Eu vou poder escolher o círculo inscrito ou o círculo inscrito. Então, se eu passar o mouse aqui no centro, ele vai dar um snap ali, que eu estou em amarelo, tá? Que eu estou bem no centro. Clicando aqui com o botão esquerdo do mouse e arrastando para qualquer lado, ele vai te dar essa linha amarela, tá? Aqui eu não tenho um raio determinado, mas se eu clicar de novo, ele vai me dar essas opções. Então, o diâmetro aqui eu posso pôr 200, por exemplo, tá? Eu vou dar um OK. Então, apareceu aqui essa linha pontilhada circular de dentro, é uma linha inscrita ao nossa geometria, né? Se você, por exemplo, criou aqui um objeto, então nós temos aqui marcando na nossa árvore o objeto, o esboço dele. Então eu posso clicar aqui, tá? Nesse caso a gente ainda está dentro do esboço, não vai dar para fazer tanta coisa, tá? Então eu fiz aqui essa mudança. Se eu clicar aqui dentro da circunferência, então, ó, nesse ponto com o botão esquerdo, que opções que eu tenho? Eu posso mudar o raio, tá? Se eu quiser botar aqui 150. Se você apertar a tecla Tab, ele já aumenta sem finalizar o desenho, mas ele aumenta para você ver como vai ficar. Tecla Tab do teclado. Ele está no centro, tá? Mas eu posso, deixa eu ver se ele desloca aqui, por 30 aqui, vamos ver se ele desloca. Como aqui eu fiz o desenho na coordenada inicial 00, ele não desloca o centro dele. Clicando novamente aqui na circunferência, ó, você tem o item para construção. Essa linha, quando a linha for pontilhada, ela sempre vai aparecer para construção. Tá bom? Bom, então isso aqui seria
a parte de polígono. Arcos e círculos, tá? A parte de arcos e círculos, ela fica aqui em cima. Você tem círculo baseando-se a construção no centro. Então eu clico nele, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto para qualquer lado, né? Clico de novo para finalizar. O raio aparece aqui. Você pode pôr a medida que você quiser. Aperta a tecla Tab, olha, aumenta. As coordenadas você pode colocar a coordenada que você quiser. Por exemplo, 50. Ele muda a coordenada. Você pode fixar o objeto e adicionar relações. Então, ok. Se eu voltar a clicar no objeto, ele volta com as características dele, que eu posso alterar aqui. Agora, se eu quiser fazer um círculo, vamos supor que eu tenha a seguinte condição, né? Tenho aqui uma linha, vou deixar essa linha fixa, vou deixar essa linha aqui fixa. Você vê que sempre que as linhas ficam fixas, elas mudam de cor, uma coloração preta. Então, se eu vier aqui e clicar em círculo do perímetro, eu vou construir um círculo que é limitado por essa linha e por essa linha. Então eu vou clicar aqui, arrasto, clico aqui, passo o mouse aqui, na verdade, né? Quando aparecer esse símbolo de tangência em amarelo, é a hora de eu clicar. Então clico, posso arrastar para lá, ó, tá vendo? E o último, esse pontinho aqui. Então o meu objeto está limitado por esses três outros. Então esse é o círculo de perímetro. Também tem a opção dos arcos aqui, tá? Então tem arco de ponto central, arco tangente e arco de 3 pontos. O arco de 3 pontos funciona identicamente ao círculo de 3 pontos que a gente fez. O arco tangente, por exemplo, eu tenho uma linha e eu quero construir um arco a partir desse ponto. Então clico aqui, vou arrastar. Então quando eu levar para frente, ó, e jogar o mouse para baixo, ele vai fazer uma inclinaçãozinha, uma curva, tá? Então ele já constrói a partir de uma linha essa curva, certo? Então vou clicar aqui e ele finalizou. Ele continua fazendo, tá vendo? Ó? Você pode apertar o S para terminar, senão eu posso continuar desenhando. Posso fazer isso, ó. Então você pode criar qualquer coisa com isso aqui, dá um ESC. E o arco de ponto central é o nosso compasso. Então se eu quiser construir um arco desse ponto para cima, dou um espaço, clico, faço o desenho que eu quiser. Ele é um compasso, certo? Lembrando que voltando a clicar nos objetos, ele abre todas as propriedades dele aqui, certo? Temos agora a elipse. A elipse aparece pra gente aqui, tá? Então temos essa elipse. Então como que eu começo a construir? Clico uma vez, vou arrastar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Clico uma segunda vez, vou arrastar para cima e para baixo. Ele vai achatar a sua figura, tá? Ele já está buscando a elipse. Clico de novo, ele fez a elipse. Aqui você pode modificar as características da elipse, né? Então, se eu clicar aqui de novo, então aqui nós temos o raio 1 da elipse e o raio 2, que ela tem 2 raios, tá? E aí você pode utilizar outros comandos, elipse parcial, parabólica. Parabólica, você vai clicar uma vez, vai arrastar para baixo. Tem uma dimensão aqui, tá? Clico de novo e faço a parabólica, tá?
cônico também. Então clico aqui, clico para cá e puxo esse objeto como se fosse um elástico, tá? Então ele te dá esse formato aqui. O spline, vamos falar depois do spline, tá? Primeiro vamos ver o retângulo aqui. O caso do retângulo ele é simples, tá? Você pode, qualquer um dos retângulos aqui é o mesmo princípio, tá? O primeiro aqui, o retângulo de canto, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar e clicar de novo. Posso voltar aqui, clicar nele e colocar as medidas que eu quiser, tá? Quando eu construo, eu procuro, por exemplo, utilizar uma dimensão inteligente, que é esse botãozinho aqui. Eu desenho, eu clico aqui, tá? Clico com o botão esquerdo e arrasto. Clico com o botão esquerdo, perdão. De novo, vou fazer aqui. Clico e arrasto. Opa, não está saindo. Aí saiu. Clico e arrasto. Já coloco, clicando de novo, a dimensão fixa. Eu posso alterar ela aqui. Se eu clicar de novo, dimensão inteligente, clico aqui, arrasto, né? Já dá a dimensão. Daí eu posso alterar, por exemplo, para 600. Então, ok. Então eu posso utilizar dessa forma. Desenho e já vou colocando as medidas aqui. Certo? A ranhura que aparece aqui, tá? Então, por exemplo, essa ranhura de arco de 3 pontos. Vou clicar uma vez, vou arrastar. Ele vai pedir para eu selecionar para cima ou para baixo, né? Cliquei. Aí vou dar espessura. Cliquei de novo, fechou a ranhura. Então essa é a ranhura. Aí você tem aqui uma infinidade de ranhuras, tá? Todas baseadas nesse princípio aqui. O retângulo, a mesma coisa, tá? Nós já vimos o arco. Esboçar filete. Esse item aqui, você pode, por exemplo, clicar nessa linha do retângulo, clicar na outra. E você vai arredondar arredondar o objeto. Então cliquei nesse e no outro. Você pode aumentar aqui o raio. Então você vai arredondando o objeto. No final tem-se o raio do objeto ali. Então clicar numa linha, clicar em outra, né? Primeiro clica no botão, clica numa linha e outra, ele faz tanto o filete quanto o chanfro. E o spline? O spline é o seguinte: você vai clicar de novo e você vai modificando a posição da linha de acordo com a sua necessidade. Estão vendo como você vai dando vários cliques? Se eu apertar o ESC, ele termina aqui, tá? O objeto. Se eu clicar em cima dele e arrastar esses pontos, ó, eu modifico do jeito que eu quiser o objeto. Clico aqui e arrasto. Certo? Esse é o spline. Esse comando ele tem no Photoshop também, um pouco diferente, tá? Mas você tem esse spline de estilo que é parecido com esse. Você vai clicando, ó, clica uma vez, clica duas, clica 3, clica 4 e assim vai. Se você modificar esses pontos, ó, ele faz essa modificação. E esse aqui é o curva adicionada por equação, tá? Você precisa inserir uma equação em seus parâmetros. Aí vamos supor que você quer fazer uma curva que só tem aquela forma, que tem é movida por uma equação, né? Então você pode criar essa curva baseado na fórmula, tá? Pode ser explícita ou paramétrica, tá? Então, vamos fechar. Então, basicamente, esses são os comandinhos que a gente tem aqui da barra de tarefas dentro de esboço, tá?
Se você precisar aparar algum objeto, por exemplo, você quer fazer aparar entidades, então eu vou clicar aqui, vou clicar fora, botão esquerdo, segurar o botão esquerdo acionado e arrastar. Ele vai apagando, ó. Clica, arrasta, clique, arrasta, clique, arrasta. Mas você pode selecionar algumas opções aqui, tá? De aparar o objeto. Se você precisar, você clica aqui e altera a forma de apara das condições. Ok? Você pode também estender entidades, por exemplo. Tem aqui um objeto. Vou colocar uma linha aqui. Vou aparar isso daqui, tá? Então veja, esse objeto falta pouco para se conectar aqui. Então, se eu vier aqui no item estender entidades, ele já estende, ó. Só passando o mouse aqui ele já estende. Então passo aqui e clico. Estendeu a entidade. Bom, um outro item que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos supor que você quer espelhar essa entidade aqui para o outro lado, né? A primeira coisa que você vai precisar é de uma linha de centro. Aqui no comando linha, você vai escolher linha de centro. Eu vou criar essa linha aqui. Vou clicar em espelhar entidades. Vou clicar fora do objeto e arrastá-lo para cá. Então, quando eu cliquei em espelhar, ele vai espelhar essa entidade que eu selecionei. Agora eu preciso selecionar o objeto que vai funcionar como meu espelho, tá? Que é essa linha. Então, vou clicar aqui, clicar nessa linha e ele copiou do lado direito. Vou dar um OK e o objeto está copiado, tá? Então esse é o comandinho espelhar. Um outro comando que a gente pode usar é o comando offset. Então vamos supor que eu tenho aqui um retângulo e eu quero repetir várias vezes esse retângulo para o centro. Então, por exemplo, eu vim aqui no comandinho offset, vou selecionar todo o objeto, vou colocar aqui aqui eu não precisaria ter selecionado tudo, tá? Se eu viesse offset, selecionar cadeia, então eu vou selecionando todos os objetos, tá? Vou dar um zoom aqui, o objeto está indo para fora, então eu preciso inverter. Vou clicar aqui em inverter para jogar para dentro. Vou aumentar aqui a distância, ó. Então tá 110 milímetros, tá vendo? Ó? Joguei para dentro. Então dei um OK, copiei para dentro. Mesma coisa. Se eu quero fazer novamente, vou selecionar a cadeia, né? Inverter, tá aqui bonitinho. E assim vou fazendo vários retângulos um para dentro do outro. Certo? Então esse é o comandinho offset. Temos também um outro comandinho que é bem fácil de utilizar, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um círculo e eu quero reproduzir esse círculo de várias vezes, né, à minha direita. Então eu venho aqui, padrão de esboço linear, clico aqui
vou dar a minha distância, tá? Por exemplo, vou usar aqui uma distância de 540. Quero copiar 4 vezes, 6, 7, 8 vezes. Vou dar um OK. Então ele copia 8 vezes para frente. Agora, se eu quiser, por exemplo, dar um esboço circular. Vou deixar um círculo aqui mesmo. Então eu quero copiar esse círculo várias vezes ao longo desse centro aqui. Então eu vou colocar mais vezes, né, 10. Então dentro desse raio ele vai copiar 10 vezes, 14 vezes. Dá um OK. Então ele fez uma cópia de uma circunferência em torno de um centro aqui que estava pré-determinado, todos os objetos. Então esse é o padrão de esboço circular. E por último, né, o converter entidades. Eu gosto muito desse daqui porque ele ajuda bastante, tá? Então, o que ele faz, tá? Então vamos supor que eu criei aqui um sólido, eu tenho um sólido aqui. Vou ter que fazer um objeto 3D, tá? Só para vocês identificarem aqui como que funciona. Então tem um objeto 3D. O seu objeto 3D, ele tem linhas aqui formadas, e essas linhas eu quero reproduzir num outro desenho, por exemplo. Tá? Então, supondo que eu tivesse, por exemplo, um certo plano a uma distância conhecida, por exemplo. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui. 1, 2. Vou colocar uma distância maior, tá? Estou mostrando aqui uma aplicação. Então vamos supor que você tem aqui um plano, e nesse plano você vai ter que construir um objeto igualzinho a esse plano em azul. Ou seja, você vai ter que copiar esse plano nesse plano em azul. Como que eu faço isso? Eu teria que, por exemplo, visualizar aqui, né? Desenhar aqui. Mas é difícil fazer isso, entende? É complicado. Então o que você faz? Você pode usar o seguinte recurso. Você vai clicar aqui nesse objeto plano e você vai entrar no esboço dele. Ou seja, você vai estar desenhando agora dentro desse plano. Você tem que mostrar para o software onde você está desenhando. Tá? Então, primeiro, tudo parte do esboço. Então, se eu clicar nesse plano e entrar no esboço, eu vou estar desenhando tudo dentro desse plano. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero passar a geometria desse objeto sólido para esse plano aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no comandinho converter entidades. Então, converter entidades. Vou clicar na superfície, que é essa daqui, e vou dar um OK. Então o que ele fez? Ele copiou as linhas desse objeto para esse plano azul que eu criei. Estão vendo? Então eu posso agora, a partir desse esboço, desenhar um 3D aqui nesse outro plano. Então, só que eu vou desenhar para fora, tá?
Então desenhei aqui, ó. Pronto. Então eu dei um espaçamento aqui, tá vendo? Então eu comecei a desenhar a partir desse plano. Agora não parece tão importante esse item, mas isso aqui quebra todos os galhos que você imaginar. Então isso aqui é um recurso muito importante, tá? Dentro do SolidWorks. Outros softwares eles não têm esse recurso. Eu acho que ele faz uma falta muito grande. Então esse é um recurso que eu recomendo vocês estudarem, porque ele é muito bom. Então esse é o converter entidades. Bom, ainda dá para falar mais de um recurso aqui, tá? Vou clicar no esboço, vou desenhar um objeto só para a gente mostrar como que faria. Então vamos supor que eu tenho um círculo aqui e eu quero mover esse círculo, tá? Então eu vou mover entidades. Eu posso mover o círculo, copiar o círculo, girar, dimensionar e alongar. Então, por exemplo, se eu for mover a entidade, já está selecionado. Selecionei. Eu vou mover de onde para onde. Então, ele está selecionado de, que é aqui, para um outro local, tá? Então, se eu, por exemplo, já está selecionado aqui, clicar nesse ponto. Então, esse ponto é o ponto definido. A partir do momento que eu defini, né, eu vou arrastar para onde eu quero. Ó. Então, trago para cá, cliquei. Então, movimentei o objeto. O segundo, copia as entidades. Então, seleciono a entidade. Pessoal, vou copiar a entidade. Então, essa é a entidade. Copiar daqui para um outro ponto. Então, vou marcar o ponto aqui, ó. Quero marcar esse ponto aqui. Bom, ok. E ele copiou a entidade para um outro ponto. Não ficou exatamente onde a gente queria, mas pelo menos ele copiou a entidade, né? A girar a entidade, mesma coisa. Você vai clicar aqui. Qual que é o centro de rotação dela? É esse aqui. O centro de rotação é esse. Você pode colocar a inclinação, ele está girando lá, tá vendo? Ó? Então você pode girar a entidade. Dimensionar, você pode aumentar ela em escala, né? Então tem um objeto que você construiu, você quer aumentar o tamanho dele em escala. Então clico no objeto, vou aplicar a escala a partir do centro aqui. A minha escala aqui está 60, então eu quero aumentar ela em 5 vezes, por exemplo. Tá, então vou clicar aqui, aumentou o objeto em 5 vezes, certo? Então ela faz isso. E alongar entidades, você pode clicar no ponto, nesse ponto, nesse caso ele não fez, tá? Não deu para fazer aqui, teria que ser uma outra figura, tá? Mas não tem alongar em relação a esse ponto. Então tá aqui. Que ele não fixa lá. Teria que ser um outro objeto, tá? Mas enfim, nós temos esses 5 comandinhos para a movimentação do objeto, tá? Então com todos esses objetos, com todos esses comandinhos, você consegue fazer muita coisa dentro de objetos 2D para depois fazer os objetos 3D. Certo? Então, pessoal, a gente vai terminando por aqui. Já mostramos todos esses comandinhos, tá? E a gente vai ficar parte para a próxima aula, para a parte de modelos, dimensões, desenhos com cotas, tá? Que a gente vai dar uma explicada sobre isso. Então